Bom, vivemos dias aí realmente de grande preocupação, um verdadeiro drama, né, que se instalou na saúde de muita gente, pessoas de mais idade, crianças, pessoas doentes, em função da fumaça toda, do pó também. Enfim, dias muito complicados, né, não só para a saúde das pessoas, mas até para a segurança das pessoas, porque as queimadas avançaram para muito além do prejuízo humano, da saúde das pessoas, mas também para um momento de verdadeira instabilidade, né? De verdadeiro temor, né? Porque é assustador o que nós vimos. O sol às 3 da tarde aqui no interior não brilhava, era uma bola vermelha lá interrompendo seus raios por nuvens que não eram de chuvas dessa vez. Fumaça, partículas em elevação e vento, rajadas de vento, tudo contribuindo. A natureza está dentro do plano dela e é assim. Agosto sempre foi de fortes ventos mesmo, seco, porque é da época mesmo. Agora o fogo, este sim aqui, é que realmente levantou a dúvida aí se foram sempre situações involuntárias ou criminosas. E é isso que está sendo investigado. Mas até aí veio aquela chuva, deu uma amenizada, lavou a atmosfera. E agora a tendência é que volte a situação de seca outra vez, de calor, talvez de mais ventos, e fica uma preocupação para que aquilo não se repita. Mas, afinal de contas, o que vai acontecer, o que se fez até aqui e o que pode acontecer doravante é o que vamos tratar nesse momento numa entrevista com o diretor de comunicação da Defesa Civil do Estado de São Paulo, capitão Roberto Farina, com quem eu converso agora. Bom dia, capitão. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos. É um prazer falar com você mais uma vez. A satisfação é nossa e pela sua gentileza, aliás, de sempre. Agradeço muito, viu, capitão? Capitão, vamos começar aí pela situação que nos trouxe até aqui, que foi exatamente, foram dias aí lamentáveis. Evidentemente que não é a sua atribuição, nesse caso aqui, ou direta, atribuição direta, mas claro que também você deve estar aí num núcleo de operações do governo e tudo mais. As investigações podem se resumir a esses 6 presos até aqui, ou pelo que você acompanha aí, isso pode aumentar inclusive o número de criminosos dos incêndios? Bom, Décio, essas causas, Oca, que geraram os focos de incêndio, elas podem ter desdobramentos de várias formas e, como nós vimos aí, o trabalho eficiente da Secretaria de Segurança, da Polícia Militar, né, da Polícia Civil, eles fazem uma investigação e dão continuidade nesse trabalho. Mas nós temos, viu, Décio, um cenário que foi colocado nesse ano da questão ambiental, que ele é crítico, né? Nós tivemos um junho, para você ter uma ideia, que foi, nos últimos 63 anos, o junho mais seco de 63 anos. Então, acumulados de chuva que nós tínhamos, médias, né, em junho, nós tivemos uma redução de 60% a 90%. Teve lugar que ficou quase o mês inteiro sem chover. Então, agora em agosto, nós estamos com um cenário que ele estava com falta de chuva, né? Nós entramos a semana passada com um alerta da Defesa Civil, porque além da falta de chuva, nós tínhamos o tempo seco, a vegetação também estava seca, a umidade relativa do ar muito baixa em várias regiões, e as temperaturas elevadas. Então a gente tem um cenário que é propício para a potencialização dos focos de incêndio. Nós tivemos também uma questão climática, que a frente fria que veio, que nos ajudou muito, inclusive, a extinção do foco de incêndio, amenizar um pouco, né, a questão das temperaturas, da umidade relativa do ar. Antes da frente fria chegar, ela trouxe rajadas de vento muito fortes. Então, nós tivemos rajadas de vento que foram registradas aí no interior, próximos de 70 km por hora. Por isso que a gente registrou em alguns lugares dos municípios, né, a região também de Sertãozinho ali, Ribeirão Preto, rodamuinhos de fogo, porque o vento era muito forte. E ele conseguiu transpor rodovia, conseguiu transpor acero, porque o vento estava forte, mas era o vento da frente fria que estava chegando. Relacionado às causas, viu, Dércio? A gente tem 3 situações que acontecem a ignição do foco de incêndio, porque 90% da ignição acontece pelo fator humano.
A primeira é a intencional criminosa, que é essa que você comentou agora. Então, a pessoa tem a intenção criminosa de fazer o colocar fogo, aquela pessoa que tem maldade ali, que quer prejudicar alguém, ou até, viu, Décio, uma soltura de balões, porque a pessoa assume o risco, que é crime. O intencional não criminoso, que é aquela queima controlada, que é a limpeza do terreno, jogar fogo em lixo. Ali a pessoa ela quer colocar o fogo, mas ela não tem intenção de gerar um incêndio ali, uma queimada. E tem a acidental. A acidental é bituca de cigarro, é lixo jogado de forma errada, né? Ali tem uma garrafa de vidro, da refração do sol, gera o foco de incêndio. Nós tivemos um registro a semana passada aqui na região metropolitana de São Paulo, uma ignição que começou pelo trilho do trem. O trem estava com o trilho, né, muito quente, passou o trem, gerou uma faísca e começou a pegar fogo. Então, com esse cenário propício e essas causas, a gente, infelizmente, teve uma situação na história de São Paulo que não tínhamos ali um registro nessa magnitude de focos de incêndio em quase 50 municípios, viu, Décio? Foi assustador, viu? Foi assustador, realmente. E a gente fica pensando nessas consequências. Acrescentem aí a ferrovia, viu? Vamos lembrar que, por exemplo, a nossa região ela é cortada aqui por ferrovias, das quais passam trens com posições de 100 vagões, ou mais talvez até, e a cada 15, 20 minutos, meia hora, está passando uma composição dessa, né? Então, de fato, você lembrou bem. Há situações que são... Porque, mas como é que pegou fogo involuntariamente se não teve raios, descargas elétricas e tudo mais? Tem situações como essa. A garrafa, você lembrou bem, uma garrafa em que o sol bate nela. A gente fazia, na capital, a gente fazia esses testes, lembra? Em aulas de ciência, lembra? O sol bate numa lente, que pode ser o vidro, por exemplo, e se tiver um material inflamável embaixo, pega fogo. E uma fagulha de nada, naquelas circunstâncias, vira um incêndio gigantesco mesmo, né? Com certeza, Décio. O governador Tarcísio, segunda-feira, ele comentou que até um pedaço de alumínio que cai de alguma coisa ali pode gerar um foco de incêndio. Então, nós temos 3 situações que podem ser fatores causadores da ignição, né, do começo do foco de incêndio. Aí a gente tem um cenário que é propício para a potencialização do foco de incêndio. E aí nós temos grandes focos de incêndio e diversos focos de incêndio, como o cenário que aconteceu no último final de semana. Mas nós tínhamos, Décio, soltado um alerta já na segunda-feira passada de que o cenário ele tinha essa propensão para focos de incêndio no estado em 16 regiões. E aí nós fomos monitorando os municípios com maior incidência. Foi aí que nós chegamos em 48 municípios com alerta máximo de focos de incêndio. E na sexta-feira nós tivemos o pico. Com isso, o governador do estado ele determinou a criação do gabinete de crise, porque os agentes, né, a Defesa Civil, outros agentes envolvidos, as agências envolvidas, elas já estão na Operação São Paulo Sem Fogo, a fase vermelha. O interior conhece essa operação, que a gente passa treinando os agentes, treinando o pequeno e médio agricultor antes dessa operação, e em junho começa a operação. Então nós tínhamos equipes mobilizadas, só que o pico de sexta-feira, ele demandou agências que não estão necessariamente envolvidas na São Paulo Sem Fogo. Então nós tivemos ali incorporados agências privadas, né, associações privadas de agricultores, né, de usinas, nós tivemos envolvidos ali também Forças Armadas. Então, o gabinete de crise que o governador determinou a criação, ele envolve outras agências para poder ajudar nessa coordenação. Então, tem uma coordenação mais eficiente com a gestão de meios, ferramentas, equipamentos e recursos humanos, que elas vão ser direcionadas para os locais mais críticos, que era a região de Ribeirão Preto, Adamantina, Piracicaba, né? E a gente fala região, mas é aquele grande raio, né? Pegando até, Entendi. por exemplo, Piracicaba pegou Campinas também. A minha pergunta seguinte vai acompanhando esse seu raciocínio, que é o seguinte: nós temos cerca de 600 municípios no estado de São Paulo,
para arredondar, cerca de 600, e eu estou vendo aqui que cerca de 50, 48, 50 deles é que tem essa atenção especial. O que esses 48 ou 50 municípios têm que favorece mais em relação aos demais municípios a formação de um quadro como esse, capitão? Olha, Dércio, ali nós tivemos registro de focos de incêndio que foi o predominante para colocar eles em estado de alerta máximo. Então, maior incidência de focos de incêndio. E ali nessas regiões, nós temos uma diversidade de situações, né? Então, a gente tem área de preservação permanente no centro do estado. Na parte de Ribeirão, nós temos também a questão das plantações. A linha da Mantina, Araçatuba também, nós temos a questão bovina, né, pasto. Então, é diversificado. Por isso que generalizar, né, as causas, ela pode ser um pouco leviano, porque tem ecossistemas, tem biomas ali diversificados onde aconteceu Sim. os focos de incêndio. São Paulo é um, O que nós... São Paulo é um estado cuja área corresponde a um país como a Argentina, pra você ter uma ideia. É muito grande. O litoral teve chuvas regulares. Essas cidades todas não têm a mesma realidade num quadro desse como essas outras que você citou, né? Com certeza, Darcio. E ainda nós temos ali um problema que está acontecendo no estado de São Paulo devido à seca na Amazônia. Nós temos os famosos, né, rios flutuantes, que eles chamam, que é o corredor de umidade amazônica. Esse corredor, ele gera uma umidade no centro-oeste e noroeste paulista, e até chegando até no centro, porque o corredor de umidade litorâneo, ele não consegue transpor na sua totalidade o Planalto São Paulo, ele só consegue pegar litoral e um pouco o começo ali da faixa do nosso estado, ele não consegue atuar muito forte, e aí com a seca na Amazônia, né, esse corredor de umidade amazônico ele fica ineficiente, ele compromete o Pantanal e consequentemente, ele compromete nosso noroeste, nosso oeste paulista e até essa faixa central do estado. Então, a gente acaba ficando com um tempo mais seco do que o normal nesse período. Eu tenho um primo, né, que a gente conversava esses dias, aí eu estava dizendo, ele é da capital, e eu contando como estava aqui no interior e tal. Eu disse, olha, o problema são queimadas aqui e mesmo fumaça que vem da Amazônia. E ele não acreditava nisso, quer dizer, pô, que vocês estão de brincadeira, rapaz, como é da Amazônia. Parece que o ser humano ainda não entendeu o poder dos ventos da terra, dos 4 elementos na natureza, né, capitão? O que eles podem fazer, por mais inacreditável que seja, né? Décio, né, a gente está vivendo uma situação de mudanças climáticas e, inclusive, né, o governador de estado, Tarcísio, o coordenador estadual, Coronel Engel, eles têm essa sensibilidade desde o início do governo, né? Nós tivemos a tragédia em São Sebastião, que infelizmente vitimaram ali mais de 65 pessoas, né? E aí nós estamos sempre nos adaptando, essa palavra adaptação às mudanças climáticas, ela pega bem aqui na questão da defesa civil. Então a defesa civil ela tem se aperfeiçoado, ela está se adaptando, se atualizando, se modernizando com o objetivo de prevenir, preparar ou dar a resposta. Porque as mudanças climáticas elas vão continuar acontecendo, os fatores climáticos, né? Igual a gente falou do corredor de umidade amazônica. Tem como atuar nisso, né? Mas a gente tem como prevenir e como preparar a população. Por isso que quando a gente entra naqueles eixos que eu te falei das causas, a defesa civil não atua na causa intencional criminosa, como você bem colocou. Isso é responsabilidade das agências, né, que são competentes para investigar, mas ela atua na intencional não criminosa e na acidental, como trabalhando a conscientização das pessoas. Por isso que as pessoas, a comunidade, a população dos diversos pontos do estado, elas têm que ter a consciência, né, entender a responsabilidade de não realizar esse tipo de ação que muitas vezes é simples, principalmente nessa fase do ano, nesse momento que está crítico, né, que as queimas, fogo em lixo, fogo em terreno, né, bituca de cigarro acidentalmente, lixo no lugar errado. Isso a gente consegue tentar evitar. E aí a gente diminui
né, os focos de incêndio que são acidentais, intencionais, não criminosos, e deixa só o intencional criminoso para as agências investigarem. Então, é um trabalho da população também, em conjunto com a Defesa Civil, porque sem a população, nós não conseguimos evitar os focos de incêndio também. É verdade. Você fez uma observação interessante que eu me lembrei também e que se repetiu nessa ocasião agora. Já nos primeiros dias de mandato do governador Tarcísio e também do próprio presidente Lula, como presidente da República, nós tivemos aqueles deslizamentos em encostas, aquele drama que aconteceu no litoral de São Paulo, e os governos juntos, embora de partidos diferentes, ainda num momento de nervos políticos e eleitorais ali aquecidos e tal, mas se juntaram lá e cada um fez a sua função, pelo menos se prontificou a fazer. E agora, de novo, porque na verdade como é que o Estado tem que recorrer à União e de novo, você vê que há aí da parte do governador também essa maturidade de entender que, ora, numa hora dessa ele é governador de todos os paulistas e que, portanto, ele vai ter que lançar mão do que tem em mãos para agir num caso desse, mas também chamar o dever federal num momento também, de novo, eleitoral, mas esquecendo essa coisa partidária e prestigiando, privilegiando o Estado e o momento, e aquilo que o momento requer. Então, achei, da parte do governador Tarcísio, de novo, uma atitude política madura. A postura dele foi muito boa nesse sentido, né? Só lembrei porque você falou que também no começo do mandato foi isso mesmo, aconteceu aquele drama todo lá no litoral, os primeiros ele nem aqueceu a poltrona, a cadeira dele no palácio, já veio aquele drama todo, já nos primeiros dias do ano. E é verdade, é assim que tem que ser, né? Quer dizer, você pode ser de um partido, de um lado político, mas acabou a eleição, meu amigo, ó. Você assumiu responsabilidades gerais sobre todos os munícipes ou, enfim, moradores de um... Então, eu achei muito maduro da parte deles. Agora vamos falar do que vem por aí, porque me preocupa muito também, capitão, o fato de que a tendência, segundo a meteorologia, é de aquecimento de temperatura outra vez, ar seco predominante, sem a perspectiva de chuva, e se os ventos repetirem aquela força toda, estaremos de novo num quadro como aquele da semana passada. Vocês aí, na Defesa Civil do Estado de São Paulo, como estão trabalhando com essas estimativas? Olha, Décio, a partir de amanhã nós temos um cenário que ele começa a ficar um pouco mais crítico em relação à umidade relativa do ar, começa a baixar, em relação às temperaturas começam a subir. Nós já estamos monitorando, estamos realizando reuniões com os coordenadores regionais, nós já temos mobilizado, né, as potencialidades aí das agências envolvidas, né, para você ter uma ideia, Décio, na sexta-feira, quando o governador determinou o gabinete, nós tínhamos 7.300 pessoas envolvidas, mobilizadas já para atuarem. E no domingo já tinham mais de 15 mil pessoas. Então, agora, nós já temos essa mobilização, cada um ali dentro da sua geolocalização, cada um dentro da sua seara, mas eles estão mobilizados para, se caso esse cenário se repetir, a pronta resposta que foi, né, rápida, ela seja mais rápida ainda. Mas esse cenário, ele é um pouco diferente, o cenário que está se construindo agora, para os próximos dias, é um pouco diferente do que esteve. Por quê? Porque, como você falou, choveu um pouco, a vegetação já está um pouco mais úmida, então, para essa vegetação ficar seca, igual ficou semana passada, isso demora alguns dias, né? Então, para quinta, sexta-feira, para sábado, a gente ainda tem um cenário que ele é crítico, mas ele ainda não chega igual o cenário da semana anterior. Nós seguimos monitorando ali dentro do seu gerenciamento de emergências, com satélites, nós temos software de inteligência artificial, que ele faz uma predição dos próximos dias, né, do cenário dos próximos dias, e nós vamos atualizando o sistema de defesa civil. Então, se caso esse cenário ele se tornar crítico, os alertas serão enviados, né, e a população também pode receber os alertas da Defesa Civil através do SMS 4099, basta se cadastrar, mandando para o 4099, mandando um torpedo através do seu celular, colocando o número do CEP, você quer receber essa informação. Manda o número do CEP para 4099, torpedo, e você já está cadastrado. 4099.
40199. 199, 40199. Eu tenho já cadastrado, é muito bom, porque a qualquer situação eventual aí a gente recebe alertas. Então basta que você mande um torpedo, como é depois? Manda o torpedo. Se você manda um torpedo, né, para o número 499, e a mensagem que você deve mandar é somente o número do CEP, sem traço, direto. O CEP, o CEP da localidade que você quer receber a informação. Isso. Muito bem. E também a gente fica aqui, eu muito preocupado, capitão, que essas investigações sobre a parte que pode ter sido criminosa dos incêndios aí, seja também bastante breve, porque se avizinha de novo um período favorecendo aquelas mesmas situações, se não com tanta gravidade, mas sim, as condições serão muito parecidas com aquelas. Evidentemente que uma investigação que informe o mais rápido possível das consequências para as pessoas que cometeram esses crimes e o quanto elas podem ser punidas, isso conterá qualquer tipo de outro avanço dessa parte de incêndios criminosos. Então, ela será um exemplo, será algo a atestar que o Estado está realmente dentro da sua função de coibir e de punir. Quer dizer, então, essa investigação, quanto mais rápido acontecer, e se possível antes do prazo aí do novo período que favorecendo essas situações todas, tanto melhor, sob pena de servir como como é que eu diria, um precedente perigoso e animar alguém a fazer o mesmo, sabendo-se que aqueles que fizeram já estão sendo encaminhados para a devida punição. Evidentemente que isso será exemplar também para que outros não façam. Então tem que ter bem rápido essa investigação agora. Darcy, principalmente o apoio da população em denunciar esse tipo de ação é fundamental. Então, se as pessoas flagrarem pessoas cometendo esse tipo de crime, esse flagrante, que elas liguem para a Polícia Militar 190 ou até para o Disque Denúncia 181. É fundamental o apoio da população para essa informação chegar às autoridades, para que elas possam executar o serviço da melhor forma possível. E se caso as pessoas também identificarem focos de incêndio, onde ainda não tem equipes atuando, porque a gente sabe que às vezes acontece um foco de incêndio ali em um lugar e existe às vezes uma demora em localizar esse ponto, que elas liguem também para o telefone 199 da Defesa Civil ou 193 do Corpo de Bombeiros. Capitão, muitíssimo obrigado pela sua gentileza, viu? Obrigado mesmo. Forte abraço, Darcy. Outro abraço, capitão. Capitão Roberto Farina conversou com a gente, ele é diretor de comunicação da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Ainda teremos que ficar atentos e, sem dúvida, nesses 6 casos aí de pessoas que foram flagradas, denunciadas e tudo, foi fundamental que a população também ajudou. Então você fique de olho, mesmo que for em uma parte mais urbana, um incêndio que não tenha gerado tantos danos e tudo, mas se você viu e se calou, você se tornou parceiro do criminoso. Faça um alerta, faça um vídeo sem que a pessoa veja, de alguma maneira tente ajudar, porque o quadro ainda é preocupante. Vocês ouviram o capitão dizendo, pode ser que a situação não seja tão facilitadora de incêndios, o que vem por aí, como foi agora nesses dias passados. Mas sim, voltaremos ao calor, aos ventos e voltaremos também a uma situação de seca. Tudo isso pode trazer aquele drama de volta. É bom a gente ficar atento para isso.